demais vereadores, aqueles que nos assistem, gostaria de pedir, presidente, que incluísse aí o tempo de comunicação de líder, para que eu pudesse fazer uma explanação a respeito do veto total ao projeto de lei 682, de 2015, que criou, e aqui foi aprovado por nós, um critério de moralidade administrativa para contratos feitos pela administração pública e pela Câmara de Vereadores. Gostaria de contar, então, com a ampliação do tempo. Esta presidência, conforme regimento desta casa, soma o tempo das pequenas comunicações de 5 minutos, mais o tempo de 10 minutos pela comunicação de líder pelo PDT. Vereador Marcos Cunha, a tribuna está à sua disposição. Muito obrigado. Para recapitular um pouquinho, para que aqueles que estão nos assistindo recordem, nós replicamos aqui, na Câmara de Vereadores de Pelotas, um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Garbosa, do PT de Porto Alegre, que contou com o apoio da OAB Nacional, de várias entidades, por entenderem que se trata de um projeto, de uma lei, na verdade, que estabelece um critério de moralidade administrativa. Em resumo, é uma lei que faz uma mini-reforma política no município, porque proíbe que a administração pública municipal contrate empresas que tenham financiado campanha política. Proíbe a Câmara de Vereadores e proíbe o Executivo Municipal. Ora, nós sabemos, pelos fatos notórios dos últimos meses, que um dos grandes elementos da corrupção no país se dá exatamente por essa promiscuidade entre empresas que têm interesse de lucro e campanhas políticas. O nosso projeto, replicando o projeto do vereador Marcelo Garbosa, proíbe que os órgãos da administração direta e indireta, do Poder Executivo e do Legislativo Municipal, de celebrar ou prorrogar contrato com pessoa jurídica, bem como com consórcio de pessoas jurídicas, que tenham efetuado doação em dinheiro para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo por 4 anos contados da data da doação. Ora, essa lei que aqui foi aprovada por grande maioria, voto contrário só do vereador Viana, ela cria um critério de moralidade administrativa. Está dizendo que, em Pelotas, é considerado imoral contratar com pessoa jurídica que tenha investido para ter lucro. Que é isso que as pessoas jurídicas fazem. Por isso, elas investem em todos os partidos que têm chance de ganhar uma eleição. Porque sabem depois que poderão contratar e obter vantagem econômica, e diga-se de passagem, uma vantagem econômica substancial. Chegam a ganhar 20 vezes mais do que investiram. Dão dinheiro para um determinado candidato, quando ganham, depois conseguem contratos para obter o lucro. Ora, este projeto, que foi aprovado pela grande maioria dos vereadores, só com o vereador contrário, foi o único voto contrário do Viana, ele agora foi vetado totalmente pelo prefeito municipal. Mas o que me surpreendeu, vereador Ivan, no veto, não é o veto em si, porque o prefeito tem vetado muitos projetos dessa casa. Não é o veto em si, mas foi o prefeito ter se valido, vereador Ivan, buscado ajuda, recorrido à Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, pediu um parecer da FEBRABAN para atacar o nosso projeto. Aqui uma cópia, vou alcançar para o vereador Ivan poder contemplar. Ao invés do prefeito buscar a sua assessoria jurídica, ver os seus argumentos, ele pediu ajuda para a Federação dos Bancos do Brasil. Ora,
qual é o interesse que os bancos têm em derrubar um projeto como esse? Será que é porque os bancos também são os principais financiadores das campanhas políticas? O vereador Marcola nos socorre e diz que, na campanha para prefeito, o então candidato Eduardo Leite, recebeu 300 mil reais do Unibanco. Bom, agora eu começo a entender o porquê o parecer vem da FEBRABAN, não vem da prefeitura, não veio do executivo. O parecer foi alimentado por aqueles que têm interesse em manter as coisas como estão. Compreendo. Agora ficou mais claro. Mas eu fui olhar os argumentos que a FEBRABAN alcançou o prefeito. A FEBRABAN diz ao prefeito que o nosso projeto é inconstitucional, formal e materialmente. Para traduzir um pouquinho rapidamente, seria assim: é inconstitucional o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores, que cria esse critério de moralidade, porque não respeita a regra da competência. Ou seja, não seria de competência do município legislar sobre moralidade administrativa no âmbito municipal. Também seria inconstitucional materialmente, porque estaria em desconformidade com o conteúdo da própria Constituição. O outro argumento trazido pela FEBRABAN e acolhido pelo prefeito foi que o nosso projeto interferiria em matéria eleitoral. Bem, matéria eleitoral não é. Ninguém está legislando aqui, nosso texto, eu mesmo mencionei a vocês. Desculpa, o vereador Marcola só retificou que não foram 300 mil, mas 30 mil reais. Não importa, de qualquer maneira, vereador, demonstra que um banco participou também. Um valor menor, de 30 mil, não 300. De qualquer maneira, interfere em matéria eleitoral. Ora, esse projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores não tem nada a ver com legislação eleitoral. Ninguém está dizendo aqui quem é que pode concorrer, quem não pode concorrer, quantos votos tem que ter. Não é isso. O que nós estamos dizendo é: pessoa jurídica que investiu em campanha política, depois não pode contratar com a administração municipal, nem com a Câmara de Vereadores. Nós estamos fechando a porta para a corrupção. É isso que nós estamos fazendo. Agora, ninguém está dizendo que não pode investir em campanha política. Pode, a legislação federal permite, até hoje. Tomara que mude, mas até hoje permite. Então, pode sim, ninguém está dizendo que não pode. Então, nós não estamos interferindo em matéria eleitoral. E o outro argumento, o terceiro argumento final, que a FEBRABAN, então, deu à prefeitura, foi que contraria o interesse público. Aí fica mais difícil mesmo da gente compreender. Como é que pode uma norma que estabelece um critério de moralidade, sabidamente, um dos grandes problemas que nós temos é a corrupção pela promiscuidade do poder financeiro nas eleições, como é que pode uma lei que restringe, ou desestimula, melhor dizendo, desestimula essa promiscuidade, cria um critério de moralidade, como é que pode ser interpretado como contrário ao interesse público? Mas está assinado pelo prefeito e ele entende que é contrário ao interesse público, por quê? Porque estimularia o Caixa 2. Ora, o Caixa 2 é uma ilicitude que não vai ser estimulada ou desestimulada por essa ou por aquela norma. Caixa 2 é algo ilegal, que é, infelizmente, uma prática corrente, mas que não há lei que possa evitar o Caixa 2 ou estimular o Caixa 2. É contra a lei. Então, bom, segundo argumento, esse projeto vai reduzir o número de participantes em licitações, vereador Ivan. Esse foi o segundo argumento. Se vocês criarem um critério de moralidade que proíba aqueles que financiaram as campanhas políticas de contratarem com a administração, vai ser um problema.
vai ter menos pessoas jurídicas interessadas em licitar. Bom, isso eu até concordo. Esse argumento eu concordo. Talvez até se possa dizer, mas nós vamos ter menos financiadores de campanha política, menos pessoas jurídicas interessadas em financiar a campanha política, que, aliás, é o que nós queremos. Que as pessoas jurídicas que têm interesse de lucro, que investem em campanhas políticas para ter lucro depois, que realmente elas sejam desestimuladas a participar do processo eleitoral. Porque é esse o principal desvio, o principal defeito do nosso sistema. Não é o sistema ser proporcional, que é um grande problema para nós. Nosso grande problema hoje é que, na maior parte das vezes, só se elege um deputado, só se elege um senador, se ele tiver muito dinheiro. Muito dinheiro. E quem é que pode fornecer muito dinheiro para os deputados federais, para os deputados estaduais, para os senadores? Pessoas jurídicas, empresas. Ora, nós tivemos na última eleição, a Friboi elegeu mais de 160 deputados federais. Agora, por quê? Por que a Friboi tem interesse em patrocinar eleição de deputados federais? Será de todos os partidos, hein? De todos os partidos, não vou nem mencionar o partido, porque praticamente todos os partidos receberam. Por que será? Algum princípio ideológico? Se fosse, nós pensaríamos, bom, então ele investiria só na ideologia dele e patrocinaria só os candidatos do seu partido, da sua visão política? Não. Ela criou a verdadeira bancada. A Friboi criou uma bancada sua. Do universo de 513 deputados federais, 160. Bancada da proteína. Proteína animal. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas, no âmbito municipal, o que nós fizemos? Criamos uma pequena regra que visa, em Pelotas, nós não podemos legislar para o Rio Grande do Sul, não podemos legislar para o país, mas nós podemos legislar para a nossa cidade. E foi isso o que entendeu, aliás, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 423.560 de Minas Gerais, que tratou de uma matéria muito semelhante. Num pequeno município de Minas Gerais, foi feita uma legislação que vedava a contratação no município de parentes do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de cargos em comissão, que quisessem participar de licitação e contratos com a administração. Eles criaram uma regra lá, vereador Beto, proibindo que os parentes pudessem ser contratantes no futuro com a administração. Exatamente na nossa linha, criando um critério de moralidade. Critério de moralidade, dizendo assim, ó, o parente do vereador, o parente do prefeito, não pode depois contratar com a prefeitura e com a Câmara de Vereadores. Foi um critério de moralidade também. Mas vamos ver o que disse o STF sobre isso. Rapidamente, para não cansá-los. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas gerais sobre licitações e contratos. Normas gerais é conta da União sobre licitação e contratos. E permite, continua a decisão aqui aqui Joaquim Barbosa, ainda na época, e permite, portanto, que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las à sua realidade. Segue adiante e diz, é de se louvar a iniciativa do município de tratar em sua lei de tema dos mais relevantes em nossa polis, que é o da moralidade administrativa. Princípio guia de toda atividade estatal, nos termos do artigo 37 caput da Constituição Federal. Então vejam que o Supremo Tribunal Federal não só concordou que o município poderia sim legislar sobre matéria de contrato e licitação, restringindo a participação de parentes
em nome da moralidade administrativa, da mesma forma que nós quisemos fazer aqui, e fizemos, limitando a participação em licitação e contratos com a administração dos patrocinadores de campanha política. Foi isso que nós fizemos. Por fim, diz assim: inexiste ofensa ao princípio de legalidade ou de invasão de competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação, porque o município tem sim competência complementar, tem competência suplementar, pode preencher os vazios. Ora, mormente quando se trata de trazer para o âmbito municipal a aplicação melhor do princípio da moralidade. O que a gente espera é que mais municípios possam também multiplicar legislações como essa que nós aprovamos aqui, para que parta dos municípios, onde os vereadores são menos afetados pelo poder econômico, menos, não são totalmente, mas são menos, que parta dos municípios o princípio da moralidade multiplicado, restringindo a interferência do poder econômico e que a gente possa fazer uma mini-reforma política a partir desse parlamento, dos parlamentos municipais, assim que foi exatamente o que nós propusemos no Encontro Nacional de Vereadores, e já 300 vereadores demonstraram interesse de replicar país afora a legislação que nós aprovamos aqui. Espero que essa Câmara derrube o veto do prefeito em nome da moralidade pública. Obrigado.